Boa noite, meu nome é Marcelo Bertozzi de Pinho. Eu vim hoje aqui dar um início do direito administrativo, certo? Espero poder aí contribuir com todo mundo aí numa aprovação, em alguma coisa, algum conhecimento, qualquer coisa que deve aproveitar, já fico bem feliz, tá? Eu, diferentemente de outros professores, eu não sou defensor público, mas não fiquem tristes porque eu sou legal também, tá? Eu sou muito legal, já fui estagiário da defensoria, sou advogado, eu trabalho direito privado, mas grande parte do meu trabalho envolve o direito público, certo? Então, mais especificamente a parte de estações, contratos públicos, eventualmente alguma ação declaratória de unidade de ato administrativo. Então talvez por isso que o tema veio bem a calhar, né? Eu fico bastante feliz de participar desse projeto da Defensoria, que eu acho que é um projeto bem legal, certo? E é isso, ali está meu e-mail pessoal, certo? marcelobepinho@gmail.com. Se tiverem alguma dúvida, tiver com vergonha de falar aqui, enfim, sinta-se à vontade. E que nem eu dizia nos tempos que eu era monitor, só por favor não me mandem correntes. Eu sou um cara que particularmente vejo lá, mande isso, eu não, tá bom? Bom, legal. Eu basicamente vou abordar aqui 3 temas de direito administrativo com vocês, tá? Que é uma parte mais introdutória, uma parte muito mais, como posso dizer assim, é mais teórica, certo, do que prática, licitação, contrato público, enfim. Mas por outro lado é uma parte que, se você entende, você consegue entender todo o direito administrativo, certo? O direito administrativo, em síntese, ele não é difícil, mas você tem que abandonar alguns paradigmas do direito privado. Por exemplo, a gente vai ver aqui na parte de princípios, certo? Você tem o princípio da legalidade, certo? Que, por exemplo, restringe a atuação da administração pública no contrato administrativo, diferentemente daquele princípio que vocês já viram, vão ver, que rege os contratos, o princípio da autonomia da vontade das partes, né? Então, assim, essa parte ela é muito importante, lógico, respeitar todos os outros professores, mas, assim, é legal vocês entenderem isso, porque realmente vai ajudar bastante, tá? Hoje, pretendo abordar os princípios, noções preliminares, conceitos, objeto, fontes, e pegar uma parte dessa aula 2, certo? Que dei uma invertida aqui em princípios antes de administração pública, que acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então acho que é isso. Teremos 3 encontros, o que pode ser um alívio, pode ser um negócio ruim, mas enfim, é isso. O próximo encontro seria administração pública. Dependendo de como a gente for avançando aí, de 3 ficam 2 encontros. Para vocês, eu acho que com um pouquinho com a administração aí, mas eles vão ficar disponíveis. Eu por bem, eu entendi fazer slides com palavras-chave. Existem alguns métodos de estudo, e isso varia de pessoa para pessoa, e eu particularmente sempre gostei de um método de palavras-chave. Então, por exemplo, vai ligar com Z, que vai ligar com não sei o que. Isso é bom numa prova, porque às vezes você lê uma palavra, putz, não faço ideia do que seja isso, mas tem isso, aí você vai desenvolvendo. Então vai ser mais ou menos essa a metodologia de trabalho. Tá? Ainda antes de entrar aqui no primeiro slide, que eu já vou deixar aí, se preocupa em anotar o que está escrito aqui, mas o que está fora disso. A gente que dá essas aulas de administrativo, a gente tem uma pequena desvantagem dos restos dos professores. É um tema que cai pouco na prova, certo? Então, assim, você tem um conteúdo gigante de direito penal, de processo penal, civil, processo civil, constitucional. Fala, 2 questões
3, putz, desencana, né? Mas assim, como eu disse para vocês, não é uma área difícil, vocês tendo os conceitos básicos, no mais das vezes não vai se, principalmente numa primeira fase, não vai se exigir algo muito além disso. E lógico, qualquer ponto é ponto, né? Então acho que esse vai ser meu grande incentivo para vocês, tá bom? Bom, legal. Vamos começar do surgimento do direito administrativo. Quando a gente fala do direito administrativo, uma primeira ideia que vem na nossa cabeça é o Estado, certo? Apesar de sempre ter existido uma figura de Estado, ela sempre foi muito atrelada ao soberano. Daí que a gente diz que o poder do Estado ele era ilimitado. Basta pensar nos filmes. Muitas coisas às vezes a gente vai buscando nos filmes, né? Você pega, sei lá, Robin Hood. Estado ilimitado, confiscava os bens das pessoas, não tinha nenhum tipo de garantia, certo? Então, essa é uma primeira figura de Estado, certo? Portanto, apesar de sempre ter existido uma administração pública, ainda existia uma limitação. Isso, com o passar do tempo, vai mudando, até que a gente chega na Revolução Francesa, mesma época da Revolução, daqueles ideais revolucionários nos Estados Unidos, enfim, percebeu-se que o Estado precisaria de um limite para o bem e para o mal, ou seja, para te cobrar quanto para te garantir. Então a gente começa o chute inicial seria o surgimento desse Estado pautado na legalidade, certo? Por que a legalidade? E acho que esse é o princípio que mais vai permear todas as relações do direito administrativo. A legalidade, a gente também vai ver, ela impõe que o Estado só possa atuar dentro dela. Então, se há uma lei, o Estado atua dentro da lei. Se o Estado atua dentro da lei, ele age de forma legal. Se o Estado atua fora da lei, essa atuação é ilegal. Então, ela pode ser corrigida, seja pela própria administração, ou seja, pela via judicial, certo? Não só a legalidade é um ponto essencial do direito administrativo, mas a gente vai ver que existem vários desdobramentos, tá? O importante é que limitação estatal. A doutrina coloca basicamente essas duas situações como bases de uma situação mais jurídica do direito administrativo. Primeiro caso, o caso Blanco, você teve uma espécie de conflito de competência. Por quê? Na França existem, vou chamar de tecnicamente, dois tipos de jurisdição. Você tem uma parte que julga só conflitos de Estado e uma outra parte que julga todos os conflitos judiciais. E nesse caso aqui, teve exatamente esse problema de saber, vai ser julgado pela parte administrativa ou pela parte judicial. Certo? Então, assim, mais uma questão histórica, e essa é uma lei de 28 Pluviose. Talvez meu francês não esteja muito bom, mas como funciona. Era uma lei que basicamente ela traçava normas de organização administrativa e solução de litígios contra a administração pública. E foi atropelada por um vagonete pertencente à Companhia Nacional de Manufatura de Fumo. Bom, então beleza, acho que isso é uma ideia, porque também isso daqui é um campo muito mais teórico, enfim, acho que
vocês pegarem um livro. Eu esqueci até de falar de bibliografia, né? Então, novamente, eu sei que vocês têm 500 preocupações da teoria do crime, da teoria do... enfim... Mas é legal vocês terem um livro de base, porque no fim das contas, você fala, deixa eu dar uma lida sobre isso. Legal, eu particularmente sempre gostei muito. Maria Silvia Zanella de Pietro, certo? Zanella de Pietro. Se vocês jogarem de Pietro na internet, vocês têm José dos Santos Carvalho Filho, que particularmente eu não conhecia e acho o livro dele muito bom. Eu não conhecia porque acho que por ele ser do Rio de Janeiro, às vezes a gente acaba tendo uma cultura muito mais paulista, né? Acho que pelo Brasil a gente tem muitos escritores bons. Um exemplo, o próprio Fred Didier, certo? Eu vou passar um livro mais assim, voltado para concurso, que é o livro do Alexandre Maza. Acho que esse vocês conhecem mais, tá? Bom, legal. Aqui eu fiz um slide que, novamente, vocês não precisam anotar, porque vai ficar disponível. Mas quem faz essa diferença aqui é o Alexandre Maza. Ele pontuou aqui algumas palavras que, apesar de a gente usar muito como sinônimos, elas acabam tendo um significado diferente, certo? Como, por exemplo, administração pública, poder executivo. Diferença: poder executivo, todos os órgãos estatais sob comando do chefe do executivo, certo? Por outro lado, quando a gente fala em administração pública, logo a ideia que vem é o governo, não sei o que. Não, a administração pública é o conjunto de órgãos e agentes que exercem a função administrativa, que a gente vai tratar daqui a pouco, certo? Então aqui eu coloquei, acho que muito mais para vocês depois darem uma lida, tal, com calma, do que ficar lendo, até para a gente não ficar uma aula cansativa, que eu sei que eu já estou em desvantagem, tá bom? Vamos lá, vou voltar aqui. Conceito de direito administrativo, que é um dos primeiros pontos ali do edital, dessa parte. Antes de eu falar o conceito de direito administrativo, eu li isso uma vez no livro do Alexandre de Freitas Câmara e achei isso muito bom, quando ainda era estudante. Já tem um tempinho de formado, tá? Apesar dessa cara aqui de novo, tá? A diferença de conceito e natureza jurídica. Às vezes isso eu vou te falar porque eu trabalhando muito no dia a dia, estagiário, advogado, colega, tal, às vezes a gente acaba confundindo. E acho legal vocês terem essa divisão. Quando eu falo de natureza jurídica, eu estou me perguntando de que gênero tal instituto é espécie. E dou um exemplo. Se eu falo da locação, qual a natureza jurídica da locação? A natureza jurídica é um tipo de contrato. Por outro lado, quando eu falo em conceito, eu estou querendo exprimir uma ideia, o que ele é, certo? E por que eu faço essa divisão? Porque exatamente aqui é o conceito de direito administrativo, não natureza jurídica do direito administrativo, certo? Cada livro de doutrina que vocês forem pegar vai colocar um conceito diferente, tá? Eu trouxe aqui duas ideias, uma muito mais do Maza e outra do José dos Santos Carvalho Filho, que novamente acho que é um livro bem legal, porque apesar dele ter uma visão muito publicista, até mesmo pelo histórico dele, um livro bem profundo, certo? Lógico, sem desrespeitar nenhum outro, mas
Enfim, ele coloca o direito administrativo como o conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem relações entre as pessoas, órgãos do Estado e entre esses e as coletividades a que devem servir. Certo? Quando a gente define um ramo do direito, é muito comum a gente falar conjunto de normas e princípios e etc. Eu acho que aqui o importante é vocês terem que cada autor vai colocar uma definição diferente. E, enfim, direito administrativo, pela sua essência, sempre foi classificado como um ramo do direito público, apesar de conhecimento, essa divisão entre direito público e privado fica meio que baixando um pouco a poeira do que era muito tempo atrás, mas acho legal novamente, não precisa anotar aqui, porque tudo isso vai estar disponibilizado. Aqui, ó, ramo do direito público estuda princípios e normas reguladoras da função administrativa. A palavra da função administrativa eu vou falar um pouquinho mais no final da aula, e essa ideia ela vai permear muito o que vocês vão... a ideia do direito administrativo em si. Legal. Agora a gente parte para um pouquinho mais à frente, as características do direito administrativo. É um ramo muito recente, e lógico, quando eu falo em recente, a gente pensa assim, num todo, certo? Porque, por exemplo, a gente fala em direito penal, seguir o exemplo do penal que eu sei que vocês gostam, hein? Poxa, desde a antiguidade você já tem alguma coisa... sei lá, posso estar falando alguma coisa muito errada, mas olho por olho, dente por dente. Então a gente... Agora, direito administrativo foi surgindo recentemente, com as revoluções, Revolução Francesa, então ele é classificado como um ramo recente. Segunda característica que vocês vão ver é que o direito administrativo, ele é não codificado. Ele tem muitos autores que colocam como ele é um ramo que ele é não codificado. E aí eu lanço uma questão: até que ponto ele não é codificado? Porque você tem os artigos 37 seguintes colocando normas sobre administração pública, 37 caput, o LIMP, a gente vai ver. Você tem regras constitucionais, ainda que mais genéricas, sobre licitações. Tem regras sobre a remuneração dos servidores públicos, certo? Então, não codificado, no plano infraconstitucional, você tem a lei do processo administrativo, você tem estatuto dos servidores. Então, assim, até que ponto ele não seria um ramo codificado? Fica uma sugestão, mas acho que depois é legal dar uma lida, tal, mas nada que você vai falar, putz, ó, tem teoria A, B e a mista. Não, é mais ou menos isso. Terceiro ponto, que nem eu estava comentando com vocês um pouquinho atrás, o caso da Agnès Branco, certo? Que é colocado como uma situação ali de surgimento, alguma situação de reconhecimento de direito administrativo. Na França você tem duas espécies de, tecnicamente, jurisdição. Tem a parte administrativa e a parte judicial, cada qual com a sua atribuição. No Brasil, a coisa funciona diferente. E por quê? Porque a gente adota o tipo... Sebastião é fogo, né? A gente adota o tipo da jurisdição una. O que é a jurisdição una? Tá ali, ó, de novo, palavra-chave, artigo 5º, inciso 35, que nada mais é do que acesso à justiça. Ou seja, os casos, eles não possuem uma divisão entre administrativo e judicial propriamente, em uma parte de judicial propriamente dita. Tudo é passível de julgamento pelo poder judiciário. Lógico, a gente tem a exceção da justiça desportiva, que também é uma notinha de rodapé ali, que vale a pena dar uma comentada, mas em síntese,
Dois sistemas, o Brasil adotar esse. O maior exemplo de contencioso administrativo, situações da França. Vocês vão ler nos livros e matéria bem tranquila. Quarta característica, é um ramo parcialmente o direito administrativo é parcialmente influenciado pela jurisprudência. E por que eu digo parcialmente influenciado pela jurisprudência? Porque acho que hoje em dia você falar que a jurisprudência é uma fonte totalmente longínqua, é um pouco de talvez inocência. Por quê? Hoje em dia a gente já tem súmula vinculante, a gente já tem recursos repetitivos, então assim, a gente já tem uma série de situações em que a gente pode falar que a jurisprudência está influenciando na aplicação do direito, certo? Novamente, sempre num sistema de jurisdição una. E por fim, acabei adiantando, né? Pessoa nada paciente, né? Mas enfim, ele é um ramo constitucionalizado, certo? Isso é muito importante porque por conta daquela visão de que não sei, às vezes a gente, quando está na faculdade, a gente acaba não, porque a lei tal diz tal, mas a lei tal. Até um dia que uma professora virou para mim e falou assim: Marcelo, você não tem que dar lei, Constituição, você tem que dar Constituição para a lei. Então assim, os assuntos mais detalhados eles vão estar na Constituição. Ordenamento jurídico vai explicar, vai conceituar, vai trazer situações que então somente vão abranger os temas. Mas realmente, licitações, você tem um dispositivo constitucional que fundamenta que a licitação ela é a regra e a dispensa de licitação é a exceção. A gente não pode fazer exceção da regra, nem a regra é exceção, certo? Então, uma última característica aqui que eu trouxe para vocês, que está ali no edital, objeto do direito administrativo. O pessoal que chegou por último, só para falar, todos os slides vão estar disponíveis. Então, acho que mais importante do que anotar o que está aqui é eventualmente alguma outra coisa que eu vou comentar e falar, putz, é importante e tal, não sei o que. Você também achar que não é importante, enfim, já vai ser amigo do mesmo jeito, tá? Então eu coloco objeto do direito administrativo. Tem diversos temas, até também novamente já antecipei no início da aula: administração pública, regime jurídico, bens públicos, processo administrativo, controle da administração pública. Salvo engano, eu só não vou falar de bens públicos e processo administrativo. Não, processo administrativo eu vou falar um pouquinho, mas enfim, estamos bem até aqui, tudo tranquilo, mais ou menos, reclamações, dúvidas. Então, beleza. Próximo ponto: fontes. Quando a gente fala de fontes, certo, acho que também é um tema que vocês vão ver em todos os ramos do direito. Então eu optei aqui só por ter alguns comentários que possam ser mais do que do mesmo. Então, como nos outros ramos do direito, a gente tem fontes primárias, fontes secundárias, certo? E aqui no direito administrativo, como eu já disse, eu peço enorme atenção à legalidade, certo? A fonte primária do direito é a lei, certo? Existe algum coro aí na jurisprudência que, não, a lei é importante, mas a gente já vai tendo outros institutos, que nem eu acabei de falar, súmula vinculante, recursos repetitivos, que vão trazendo um complemento à lei, mas essencialmente a lei é a fonte mais importante do direito administrativo, essencialmente por conta do princípio da legalidade. Novamente, a administração pública só pode fazer o que está na lei. A atuação fora da lei é uma atuação ilegal, passível de correção pela própria administração
ou pelo Poder Judiciário. Por que pelo Poder Judiciário? Porque o Brasil adota o sistema da jurisdição una. Tá vendo? Tudo vai se linkando, é maravilhoso isso. Bom, fontes secundárias, doutrina, jurisprudência, costumes. E aqui eu coloco atenção, certo? Por quê? Diferença de súmula vinculante e súmula não vinculante. Porque a súmula vinculante, como o próprio nome dela já diz, ela tem um efeito muito mais maior não, né? Muito maior do que a súmula não vinculante. Não raras vezes a gente vê uma súmula ser desrespeitada em alguma jurisprudência, ser excepcionada, alguma coisa, diferentemente da súmula vinculante. A súmula vinculante, estando ali no artigo 103 da Constituição, tem por objeto validade, interpretação e eficácia de normas determinadas, onde haja algum tipo de controvérsia entre órgãos dos judiciários ou entre o judiciário e a administração pública, que acarrete insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Certo? Gente, não adianta tapar o sol com peneira. Súmula vinculante e teses firmadas em recursos repetitivos são importantíssimas, principalmente para concursos. A gente tem um grande problema em prova objetiva. É decorar a lei, decorar a lei. De certa forma faz um sentido. Por quê? Porque a prova objetiva, ela quer saber, primeiro, se você está sabendo o que está acontecendo no mundo. Os caras vão te perguntar qual é a fonte primária do direito. Putz, é difícil, né? Pode perguntar e aí vocês vão ver e falar, o cara estava errado. Mas pode perguntar, mas assim, o que é mais importante? Você saber o teor da súmula 3 do STF ou você saber qual a fonte primária do direito? Os dois são importantes, mas numa prova, eles vão cair de pau na súmula vinculante. Certo? Eu, quando me formei, eu fui prestar uma prova para procurador do estado de São Paulo, certo? Me formei em 2012. Naquela época saíram três concursos seguidos. Foi, se não me engano, foi a Procuradoria Federal, Procuradoria da Fazenda e Procuradoria do Estado. Isso foi em 2012, certo? E tinha visto uns vídeos na internet, tá? Tinha acabado de formar, achei que sabia tudo de direito. Falava, eu sou ministro do STF, só não tenho idade, entendeu? Mas a gente se forma achando que é isso. E cheguei na prova, assim, tinha um professor que falou, gente, se não me engano foi o próprio Alexandre Maza, ele pôs um vídeo na internet e falou, gente, súmula nova, certo? Não era vinculante, súmula nova vai cair. Beleza. Fui lá fazer a prova. Falei, opa, não conheço isso. Não conheço. Fiz, errei. Cheguei em casa, foi a súmula que ele falou. Não que isso tenha determinado alguma coisa, mas assim, cara, não adianta. STJ, algum tempinho atrás, não sei se 2 ou 3 semanas, fez algum entendimento novo. Posso estar falando uma coisa muito errada, porque a cabeça essa hora já... Mas era alguma coisa sobre, talvez, previdência, não sei, de repente no intervalo dou uma olhada, mas... talvez previdência não caia para vocês, mas o entendimento sobre fixação de pena, o entendimento sobre uso capião, enfim, não adianta passar com peneira. Vocês podem fazer, monta um PDFzão, filtra por tema e toca o barco, não adianta. Enfim, só um comentário aqui que eu acho que a gente não tem como escapar dessa situação de precedentes, né, que é cada vez mais importante. E é isso aí. Vamos para o próximo ponto. Considerações finais. Eu coloquei considerações finais aqui. Legal. Pontos importantes. Competência legislativa para legislar sobre a matéria concorrente. Aquelas competências que vocês vão ter que ler a Constituição, vão ter que formar alguma palavra,
Porque não adianta, é decoreba e lógico, eventualmente, uma parte é decoreba, outra coisa é entendimento, certo? Vocês começam a ver jurisprudência, enfim, entrar de cabeça, lógico, a preocupação de vocês é muito diferente de, não, aqui, não, tem que saber como a banca também pensa, mas quando vocês começam a entender como funciona o sistema, tudo vai fazendo sentido, certo? Então, enfim, competências concorrentes, salvo disposição expressa. Por exemplo, desapropriação, serviço postal, competência da União, certo? Da apropriação você tem o decreto 3365 que faz o procedimento, enfim. Outra atenção, licitações. A União faz normas gerais, certo? Uma competência, vamos dizer assim, concorrente. Tem vários, quando você vai ler sobre o tema, você vai bastante vagações, mas competência é concorrente. E digo, o estado de São Paulo tem um regramento próprio, o município de São Paulo tem outro. O que os entes não podem fugir das normas gerais, certo? Você pode especificar uma coisa ou outra, mas as normas gerais são traçadas pela União. Essa situação de competências exclusivas, privativas, enfim, vocês vão ver muito mais com o professor de constitucional. Vou nem avançar muito, senão fazendo amizade, né? E por fim a gente vai chegar num ponto muito importante aqui do direito administrativo, que é a própria função administrativa. Como eu disse um tempinho atrás aqui para vocês, o direito administrativo ele se difere do direito privado essencialmente por regras aplicáveis unicamente à administração pública, que tornam a balança desequilibrada, certo? Função administrativa. Nós temos 3 poderes em homenagem ao princípio da separação de poderes. Você tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Quando você pensa em função administrativa, a primeira coisa que vem na cabeça é o poder executivo. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Por quê? Cada poder constituído exerce funções típicas e atípicas. Por exemplo, eu falo de o poder executivo. Vamos começar com o poder executivo. O poder executivo tem uma função de prestar serviços e tudo mais? Sim. Mas de certa forma ele tem uma competência legislativa. Vou citar o caso do chefe do executivo ao editar uma medida provisória, certo? Vamos ver mais para frente os decretos regulamentadores. O poder judiciário também, como regra, o que ele vai fazer? Julgar casos concretos. Só que ele também tem as funções atípicas, certo? De eventualmente fazer um regimento interno, enfim, acho que a ideia que vocês têm que ter é que há uma função preponderante e uma função atípica. Por isso, funções típicas e atípicas, certo? É bem capaz quando vocês estejam tratando esse tema, estejam estudando direito constitucional, vocês vejam isso com um pouquinho mais de detalhe, certo? Como eu disse, os entes públicos, talvez aqui valha só uma nota, vocês vão ver isso também constitucional. Direito administrativo se liga muito constitucional, tá? União, Estados, Distrito Federal e municípios, certo? Cada ente federativo tem autonomia, não soberania. Porque a soberania foi outorgada à República
Federativa do Brasil. Certo? Não por outra razão, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. Certo? E por que isso? Porque a autonomia pressupõe 3 características: autoadministração, auto-organização e autogoverno. Vamos começar da mais fácil. O que seria o autogoverno? O autogoverno é a possibilidade de eleger representantes. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente elege governador, deputados estaduais, municípios também, enfim. E, bom, mais do que nunca no ano de eleição, também não preciso falar que no âmbito federal a gente também tem. Segunda característica, a auto-organização, é a possibilidade de edição de normas. No âmbito municipal, a gente tem a lei orgânica. No âmbito estadual, a gente tem a Constituição estadual. Aliás, é bem importante, talvez para essas provas de concursos estaduais, dar uma lida na Constituição estadual. Tem muita norma, aquelas normas de simetria que vão se repetindo aqui e acolá, mas tem alguns detalhes que eventualmente numa prova vocês podem ser perguntados. E numa primeira fase em que você tem que marcar A, B, C ou D, ou uma pergunta de CESP, né? Não sei se tem alguma estadual de CESP que é certo ou errado. Acho que na dúvida você não marca, né? Engraçada essa história, porque tem um amigo meu que prestou essa prova eu comentei da 2012, acho que foi a Fazenda, que foi, não foi Fazenda, foi alguma dessas provas foi CESP, e eu não tô falando mal da CESP, hein, pelo amor de Deus, mas tem essa coisa, pô, você não sabe, você não marca. Amigo meu, e aí, cara, pô, fui bem pra caramba, pô, passou, quase. O que aconteceu? Ah, meu, tinha umas que não sabia, eu quis arriscar, não passei. Coitado, né? Se ele souber que eu tô rindo dele, me dá amizade. E por fim, você tem a característica da auto-administração. Auto-administração é a prestação de serviços. É o que a gente vê, eu deveria ver, enfim. Legal. E tudo isso por quê? A função administrativa ela vai se situar exatamente aqui, na exata medida em que a função administrativa é a função residual do Estado. O que é a função residual do Estado? O que tem a ver com tudo que você falou? Você tira a parte legiferante, de edição de leis, e a parte do Poder Judiciário, a função administrativa. Vocês querem tomar nota de um conceito aqui que eu separei, eventualmente? Legal. É a função exercida por qualquer dos poderes ou por qualquer dos órgãos constitucionalmente autônomos. Claro. É exercida por qualquer dos poderes ou por qualquer dos órgãos constitucionalmente autônomos. Pegaram? De modo que se estende sobre um vasto campo de competências. Oi, perdão? Claro, de modo que se estende sobre um vasto campo de competências.
cujo objetivo é a satisfação do interesse público. Legal? Vou tirar algumas conclusões aqui. Quando eu falo que ele é exercido por qualquer dos poderes, eu volto no que eu acabei de falar para vocês, as funções típicas e atípicas. Ou seja, todos os poderes exercem a função administrativa. A função administrativa, ela sempre vai visar o interesse público. O interesse público tem uma divisãozinha ali de primário e secundário que até o final do dia a gente vai também comentar sobre isso, tá? Mas o que importa é que qualquer dos poderes e a finalidade é o interesse público. Certinho? Aqui, beleza. Um ponto que não estava aqui no edital, mas eu achei até interessante para vocês, é uma posição do Eli Lopes Meireles, que também tem um excelente livro de direito administrativo, tá? Sei que alguns nomes vão escapando aqui da cabeça, vai chegando a idade, o negócio, né? Mas é um excelente livro, não por outra razão a gente tem um fórum, o Eli Lopes Meireles, né? Ele coloca algumas regras de interpretação do direito administrativo. E por que eu acho interessante isso? Porque eu vi isso em poucos livros e alguns que tem sempre remetem a ele. Porque a partir de, se você também tem essa ideia aqui na cabeça, você consegue resolver uma questão. Então, o que eu comentei no início da aula, desigualdade jurídica entre administração e administrados. Por que uma desigualdade? Porque a administração pública, ela sempre visa o bem comum, certo? Então ela tem uma situação de preponderância, o que não acontece, por exemplo, um contrato de locação, um contrato de compra e venda, né? Salvo aqueles do Código de Defesa do Consumidor, mas aí a gente vai entrar para uma outra área. Importância, desigualdade jurídica. Então você está numa questão ali, você fala, aqui tem... A administração pública pode rescindir um contrato administrativo por ela mesma. Vai ver mais na frente, na parte dos contratos administrativos, que é uma característica. Você tem as chamadas cláusulas exorbitantes. Não sei se vocês estão afim que eu tenha. Eu pergunto isso não por nada, mas é porque... Poxa, eu convivo com tanta gente que não gosta de direito administrativo que eu vou falar um negócio desse, que cláusulas exorbitantes de comer, né? Então você tem algumas situações que revelam essa preponderância da administração pública. Então uma característica legal para você ter eventualmente numa prova, tá? Segunda característica, que é uma regra de interpretação, é uma regra que são critérios que eles não são isolados do todo, né? São algumas situações que é legal você ter em mente. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Porque a gente vai entrar na parte dos princípios da administração pública e a gente vai ver que a administração pública goza de uma... Quando ela faz um ato, ela tem uma característica que difere muito do particular. Os atos proferidos, expedidos pela administração pública, eles gozam de uma presunção de legitimidade. De modo que, em outras palavras, o que a administração disse é verdade, salvo prova contrária. Isso é matéria para daqui a pouco. Segura a emoção. Terceira característica. Necessidades dos poderes discricionários atenderem ao interesse público. Poder discricionário. Isso vai ser muito visto quando vocês virem ato administrativo. A administração pública tem um critério
um critério numa margem de análise de conveniência e oportunidade em determinadas situações. Vou pegar exemplo clássico aqui. Você tem uma situação de calamidade, né? Quebrou, quebrou uma ponte que ligam 2 municípios. Você vai esperar fazer uma licitação, não tem impugnação administrativa, não tem impugnação judicial, não tem mandado de segurança. Brincando, um negócio que é simples pode demorar 2, 3 anos. Metrô de São Paulo, vira e mexe, vocês ligam o jornal, tem impugnação, certo? E eu não estou falando que algo justifique ou não justifique, mas enfim, vamos isolar tudo do critério político, enfim. O que eu quero dizer, é uma situação que, 2 municípios estão isolados, certo? Vamos esperar a licitação ou não? Na lei de licitações, a gente tem 2 tipos de contratação. A gente tem a contratação direta e a contratação indireta. E aí a gente tem a dispensa de licitação dispensada, inexigibilidade. Na dispensa de licitação, é possível ser feita a licitação, só que por critérios da administração pública, um critério de avaliação do caso concreto, o administrador público pode falar, opa, peraí, não dá para deixar 2 municípios isolados, certo? Então, em determinadas situações, a administração pública tem uma discricionariedade, tá? Sem invadir no tema, mas a discricionária sempre vai atender o interesse público. A discricionariedade, ela nunca é limitada. Lembrem-se, o Estado é democrático de direito, é um Estado limitado. O que é um Estado democrático de direito? É um Estado que se submete à lei. Novamente, caímos no princípio da legalidade. Certinho? Ao contrário de discricionariedade, a gente tem, além do poder discricionário, a gente tem o poder vinculado. Isso é uma matéria um pouquinho mais para frente. E com essas palavras a gente termina aqui o primeiro bloco de administração pública, que na verdade são 3 pontos, enfim, então tem um outro slide que eu fiz que a gente vai entrar na parte legal, a parte de princípios, a parte de essa parte de princípios até o fim, depois a gente vai para o intervalo aí, eventualmente aquela relaxada, né? Ainda é terça-feira, né? Então, vamos lá. De novo, para quem chegou um pouquinho depois, tá? No Marcelo Bertozzi de Pinho. Esse é meu e-mail. Dúvidas, angústias, enfim, o que der para ajudar, a gente ajuda. Menos concorrente, pelo amor de Deus, não. Deixa eu ver esse aqui. Os tópicos dessa segunda aula, eu dei enfim, achei que didaticamente ficaria melhor eu passar a parte de princípios antes de começar a abordar a administração pública. Acho que vai ser... Bom, particularmente eu gosto muito de falar de princípios, tá? Vocês vão ver minha empolgação, você vai falar, caramba, parece que é torcedor de princípios, mas eu gosto. Porque eu acho que princípio é uma parte muito legal do direito. O princípio você fundamenta tudo, né? A gente tem um sistema que é permeado por regras e princípios e críticas à parte. Os princípios eles vão servir como verdadeiros alicerces de qualquer sistema normativo, certo? O que é um princípio? Puxa, acho que todo professor já fala, princípio, alicerce de uma ciência, é aquilo que há de mais basilar, é o que dá sustentáculo, enfim, tudo isso é verdade. E, lógico, longe de mim falar, sei lá, tô confirmando tudo, mas é isso, base do princípio. No âmbito do direito administrativo, esses princípios adquirem uma maior importância, porque toda atuação administrativa ela sempre vai ser permeada pelos princípios constitucionais, expressos, implícitos. E por quê? Novamente, vamos
vamos recapitular que o Estado limitado, ele está sujeito à legalidade, né? Acho que o princípio da legalidade é a coisa mais essencial que vocês têm que ter na cabeça. A legalidade fundamenta muita coisa. Exemplo, multa de trânsito. Não sei se alguém já teve problema com multa de trânsito. Andou de carro. E aí o que acontece? A administração, vou citar aquele exemplo, depois que você faz infração, a administração tem 30 dias para notificar a pessoa, certo? Acho que isso é meio de sabença geral, aí, de conhecimento geral. Ou seja, passou dos 30 dias, a administração pública perde esse poder punitivo. É muito comum que eles não observem isso e mandem a multa. Eu dou exemplo de uns casos que eu já vi. Isso estava sendo feito com vários caminhões de uma transportadora, certo? E a lei fala que você tem 30 dias para me punir. Se você não me puniu, a administração pública, essa multa, ela é inexigível. A administração pública fala assim, poxa, é verdade, é inexigível. Isso tem uma base de um princípio, que é o princípio da autotutela. Mas por outro lado, se ela fala assim, não, eu acho que é exigível. Por quê? Porque eu acho. A gente não tem um Estado ilimitado. Eu acho, não pauta a administração pública. Nosso Estado, novamente, é democrático de direito. Mantém a multa. Vivemos um sistema de jurisdição una, acesso à justiça, mandado de segurança, ação anulatória, eventualmente se passar o prazo decadencial, mas a gente tem várias situações. Tudo isso por quê? Pela importância da legalidade. Tá? Legal. Os princípios, que nem eu já teci um comentáriozinho bem breve, no direito administrativo, eles são expressos implícitos. E um detalhe além disso, a gente tem dois princípios principais, fica meio estranho, né? Mas já vi na doutrina super princípios, mas até cheguei a dar uma procurada, não achei essa palavra no dicionário, eu falei, poxa, não sei, sabe? Mas é respeitado quem escreveu, tá? Por favor, mas bom, vamos colocar princípios principais. Até é bonito de princípios principais. Bom, indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público sobre o particular, os quais eu já comentei ali, que são regras interpretativas. Bem brevemente, indisponibilidade do interesse público. A administração pública não pode dispor de algo que não é dela. Como assim? Dou um exemplo. Você fez o contrato de compra e venda, não pagou os boletos e virou pro cara e falou, desculpa, eu não tenho como pagar hoje, mas se você não pôr a multa, eu pago daqui 10 dias. Ok? Vai falar, prefiro ganhar isso do que para a justiça. Beleza, não pagou. Houve uma disponibilidade. Segunda situação, você entra com uma ação no juizado especial civil, tem aquela primeira audiência de conciliação. Fulano, tal, não sei o que, chegamos a um acordo? Chegamos a um acordo. Houve uma disposição de direitos disponíveis. Por outro lado, como eu disse, a administração pública não pode dispor daquilo que não é dela. Isso fundamenta, por exemplo, vocês estão familiarizados com a lei de improbidade? A lei de improbidade tem uma situação muito particular que é proibido a transação. Certo? Olha lá a dica, hein? Enfim, isso é muito debatido no âmbito judiciário. Só um comentáriozinho, algumas situações você tem uma disponibilidade em razão de algum ato normativo, certo? Por exemplo,
é plenamente possível que em determinado município, por uma questão, enfim, fala, ó, nesse determinado caso a tese é fixada, é jurisprudência dominante, a gente não vai recorrer. Isso existe. Salvo engano, a AGU tem uma lista de situações em que é dispensado o recurso. Mas por que dispensado o recurso? O interesse público é indisponível, então você recorre até onde dá. Agora, até onde isso é razoável é uma outra situação que acho que passa longe das nossas detenções aqui. Mas enfim, indisponibilidade de interesse público. Você não pode dispor daquilo que não é seu. Segunda situação, supremacia do interesse público sobre o particular. Como eu comentei, a administração pública tem a seu dispor interesse público. Por quê? Você pressupõe, novamente, tira toda a parte prática, mas enfim, a administração pública tem que velar pelo interesse público, tem que fazer obras que atendem o interesse público, enfim. Em razão disso, você tem uma situação que sempre vai se preponderar ao interesse particular. Exemplo, se tem um tempo atrás, decreto 3366, que trata da desapropriação. Se um ente público resolve que determinado terreno vai ser usado para uma construção de uma linha, quando ela chegar, você tem que colocar lá que, desculpa, quem é você na fila do pão? Uma amiga minha que fala isso, eu achei genial. Mas o interesse público vai preponderar sobre o particular. Quando a gente fala em interesse público, a gente costuma ter uma divisão que é bem importante, que é a divisão entre interesse público primário e secundário. Uma água aqui. Interesse público primário. Interesse público primário é essencialmente o interesse público que a administração pública tem que ir atrás. É o interesse de toda a coletividade. Por outro lado, o que seria o interesse público secundário? Seria o interesse público da própria administração, seja monetária, enfim. O que prepondera sobre o particular? Interesse público primário. Professor, é esse princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que justificaria as cláusulas exorbitantes constantes no... Perfeito, exatamente. Tá vendo? As coisas vão se encaixando à medida que você entende a situação dos princípios, certo? Se há um contrato em que figura a administração pública que fez uma contratação mediante licitação, uma obra, enfim, você não pode colocar ela numa mesma situação do que um particular, certo? Eventualmente a gente fica com um pouco de receio de entrar numa matéria de outro professor, mas enfim, vocês vão ver que há determinadas regras para exceção do contrato não cumprido, no contrato administrativo, enfim, outra situação, a continuidade do serviço público também é um princípio que a gente vai ver, certo? Determinado contrato se encerrou, e isso é muito comum. Isso é o que, olha, eu vou dizer para vocês que eu já vi muito. O contrato administrativo acabou, é um contrato de fornecimento de merendas das creches de todo o município de São Paulo. Acabou o contrato, o que você faz? Você vai ter que continuar, você vai ter que fazer uma contratação emergente. Não raras vezes o negócio continua até uma licitação. Poxa, você está prestando algum outro serviço público, enfim. E aí, o que justifica um particular ter que continuar um serviço sem nenhum contrato?
supremacia do interesse público. Eu não estou falando que isso é certo, para mim isso é errado demais. Para mim o ente público ele tem que se organizar e, assim, eu acho que não é uma opinião minha, acho que eu digo que o nosso ordenamento jurídico ele poderia ser baseado em uma palavra. Todos os comportamentos serão baseados no princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Não é razoável que um particular tenha que prestar serviço. Mas o poder público fez uma licitação e não terminou. Amigo, faz a licitação um ano antes. Certo? Mas enfim, é como a coisa funciona. A primeira vez que eu vi isso eu fiquei indignado também. Tá? Um particular que estava tendo que prestar serviço sem contrato. E no mais, às vezes, sabe o que é engraçado? Que não tem contrato, então a parte não recebe. Não recebe. Você está prestando serviço, não está recebendo. Você está com 500 trabalhadores lá e você está tendo que pôr do bolso. E aí você vê a administração. Poxa, teve aqui e tal. Não, mas não tinha contrato. Gente, se jogar no TJ de São Paulo, vocês vão ver 500 casos assim. Joga lá, palavra-chave, enriquecimento sem causa, ausência de contrato administrativo. Tem coisa pra caramba, de município e tudo mais. E não tô criticando a conduta de ninguém e tal. Sempre num lado jurídico aqui, teórico, mas é enriquecimento sem causa, pelo amor de Deus. Você está prestando serviço, tem que ser remunerado. Né? Mas o que justificaria isso é a continuidade do serviço público. Então, assim, as condutas da administração pública, elas muitas vezes elas são justificadas por princípios, seja para o bem ou para o mal. Não tinha um contrato, cara. Você prestou porque você quis. Eu prestei porque eu quis, eu não tinha como parar de prestar. E aí, o que você faz? Qual é a medida mais razoável? Paga ele pelo que ele fez. Só que aí, você entra com a ação de cobrança, você vai para o TJ, você vai para o STJ, barra de admissibilidade, sobe por agravo, chega lá na STJ, não, você tem que pagar. Tá, mas também tem um recurso extraordinário aqui. Amigo, você tem incentivo para firmar um contrato público? Né? Então, assim, tem casos que... Poxa, eu vou novamente aqui, sem criticar ninguém, mas acho que até filosofia um pouco demais, mas tudo isso para a gente perceber a importância dos princípios, certo? E novamente, quando vocês pegam um doutrinador de direito administrativo, é muito importante vocês verificarem um pouquinho do histórico dele, porque não adianta, você sempre vai pender para um lado. Se é palmeirense, você vai falar bem do Palmeiras. Se é corintiano, entendeu? Tipo, se é direita, se é de esquerda, você sempre vai pender para um lado. Então, essa é uma outra análise crítica que vocês têm que... Poxa, eu vou para uma prova de defensoria. A defensoria, eu acho que isso não mudou. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, para não passar tanta vergonha. Mas eu fui estagiário da defensoria e trabalhava no setor civil, aqui no centro, e tinha um andar que era só de fazenda pública. Certo? Acho que isso existe ainda, né? Então, defensores públicos felizes comigo. Duas? Na minha época tinha um pouquinho... começou um pouquinho... Isso é 2010, 2011, faz tempo. E, enfim, acho que é isso. A gente vai continuar aqui, vocês vão ver que tudo vai se ligando. E... Oi? Claro? Por exemplo, imagina a construção de um hospital. O que seria, por exemplo, o interesse público primário e secundário nessa... Legal. O hospital, ele vai servir uma coletividade? Então, a licitação para a construção de um hospital, ele vai atender um interesse público. Primário a atender as pessoas. Isso. Secundário. Posso dar um exemplo que vai ficar muito mais claro? Beleza, você está numa ação de fornecimento de remédios. Um caso típico de defensoria pública para, pelo menos na minha época era assim, tinha muita demanda, porque infelizmente tinha até um formuláriozinho, tal, que a pessoa vinha preencher de alto custo, e infelizmente ainda é uma realidade. Eu te faço uma pergunta e acho que você vai ficar mais fácil. O poder público fala assim,
Não, mas eu não tenho como fornecer isso, eu não tenho dinheiro. Isso daí é interesse público primário ou secundário? É interesse da administração pública, certo? O interesse primário é que sejam fornecidos remédios, tanto porque o direito à saúde é um direito constitucionalmente previsto. Então, é um tema, você tem uma linha muito tênue assim, entre o que é o primário e o secundário, certo? Acho que assim, talvez, às vezes fica um negócio muito mais teórico, certo? Mas é uma reflexão que é colocada, e acho que é legal vocês terem a ideia de que existem dois tipos de interesses e eventualmente dar uma, deixa eu dar uma lida e tal. O que é interessante? Interesse doente, interesse da coletividade, tá? Às vezes isso fica num plano muito mais teórico, mas acho que assim, como é um curso que se dispõe a ter uma visão ampla, né, acho que é legal alguns comentáriozinhos. Professor, se eu não estiver enganada, parece um exemplo de interesse secundário seria, por exemplo, um contrato de locação que a administração firma para alguma unidade sua, porque vai ficar sob a luz da lei de locação, ainda não seria aplicado em eventual contenda, né? Acho que aí vai ser disciplinado pela lei normal de locação como os demais particulares. Não teria essa questão da supremacia. Aí você teria algumas situações que assim, você tem, assim, também às vezes, como eu disse, eu fico um pouco de receio de começar a entrar em vários temas, mas você tem vários tipos de contrato, né? Se você for abrir um livro lá, você vai ver que existem, como regra, os contratos firmados pela administração pública são contratos administrativos em que há essa preponderância, e tem os contratos, vou chamar aqui de comuns, tá? Nesses contratos comuns você tem maior incidência de regras privadas. Interessa. Acho que às vezes fica um pouco distante, depende, o prédio ele está sendo locado, por quê? Porque a necessidade de se... você estava num prédio, acabou o contrato, certo? E ali é prestado um serviço público, então depende do caso concreto. Exatamente, né? Acho que a vista do caso concreto fica um pouco melhor, tá? Bom, seguindo, são os principais princípios e tem em mente sempre isso, que muita coisa é relacionada com os outros. Agora a gente vai começar a adentrar nessa área. Artigo 37, caput da Constituição, certo? Administração pública, direta, indireta ou qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, dos municípios obedecerá aos princípios legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, que são os mais caros. Importante aqui é a regra que vocês já sabem e não é nenhuma novidade, né? É o famoso LIMP, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa já é uma matéria que você costuma ver muito mais em provas de técnicos, analistas, eventualmente pode cair em algum concurso de advogado público, enfim, já é uma matéria que começa a ser um pouco mais palpável do que você falar, conceitue a direito administrativo, entendeu? Embora seja importante, tá? LIMP, base constitucional do direito, como eu já tinha comentado com vocês. Chegando aqui, a gente vai para o primeiro princípio. Olha ele de novo aí, legalidade. Bom, o que é a legalidade? Como eu já teci um comentáriozinho, a legalidade é a submissão da administração pública à lei, sustentáculo de um Estado democrático de direito. A legalidade é um princípio que vocês vão ver em diversas áreas. E aqui faço uma analogia com a área penal.
tem o princípio da legalidade, que impõe que as penas, os crimes, estar previstos em lei, certo? Por que isso? Porque é uma segurança do administrado, uma segurança das pessoas, diferentemente no estado em que impera a ausência de limites. Ei, você aí, você cometeu um crime. Não, que crime eu fiz? Um crime. Não, esse crime não existe, não está previsto. Legalidade. Tá? A gente tem uma legalidade um pouco mais diferente aqui por conta das regras do direito administrativo. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição, parte dos direitos e garantias e tudo mais, ele coloca que ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ou seja, em relação aos particulares, só a lei obriga. Você pode fazer tudo desde que não expressamente proibido pela lei. E quando a gente se volta para a administração pública, a gente tem exatamente o contrário. A gente tem duas faces de uma mesma moeda. Por quê? Ao passo que o particular pode fazer tudo sendo limitado pela lei, a administração pública não. Ela só pode agir de acordo com a lei. Nem mais para a esquerda, nem mais para a direita. Sempre de acordo com a lei. É uma atuação secundum legem. Igualmente no direito penal, somente a lei pode inovar no sistema jurídico. Fazendo analogia com o direito penal, que aí vocês vão prestar mais atenção, vai ficar mais legal. Ah, legal, tá. E se a administração pública não respeitar a legalidade? Bom, solução, Poder Judiciário. Certo? Como a gente já disse na outra aula, adotamos um sistema de jurisdição una. Achei aqui certo, tentei fazer um compilado aqui para vocês, espero que tenha ajudado, mas enfim, ele faz uma citação de bloco da legalidade. Vou ser bem sincero, nunca tinha ouvido falar disso, tá? Não sei se de repente pode ser algum tema mais novo e tudo mais. Me formei em 2012, hein? Tá? Embora a gente leia, eventualmente um livro mais de concurso vai trazer alguns detalhes mais de concurso, né? Sei lá, a linha 15 da DPF 360, entendeu? O bloco da legalidade consiste basicamente o bloco da legalidade é igual à administração pública deverá obedecer todas as regras vinculantes. Isso é, a lei em sentido amplo. O que é lei em sentido amplo? Você tem um conceito mais legal de lei no artigo 59 da Constituição, que trata de todas as espécies, todos os atos normativos primários. Acho que já vai comentar isso. Ato normativo originário e secundário. O que é um ato normativo originário? É aquele ato que realmente ele inova na lei. Uma lei ordinária, eventualmente uma lei complementar, enfim, qualquer um daquelas espécies. Por sua vez, o que é um ato normativo secundário? E aqui consiste numa situação que eu falo que é mágico.
E por quê? O ato normativo secundário é o ato que deriva do primário. Vamos pensar aqui o ato administrativo. Quando a gente fala de ato normativo secundário, e aí que vem a magia, ele encontra o seu fundamento de validade no primário. De modo que se o ato normativo originário é ilegal, o ato normativo secundário também é ilegal. Já ouviram falar em constitucionalidade por arrastamento? Bem de longe. Não, mais ou menos isso. Uma lei é declarada inconstitucional. Com base nessa lei existem algumas disposições. A inconstitucionalidade por arrastamento faz exatamente o seguinte: tá aqui a lei, derruba tudo. Depois você dá uma procurada, controle de constitucionalidade, que isso aí pega, hein? Vocês acham que isso daqui é difícil? Não. Controle de constitucionalidade, meu amigo, e cai. Você quer prestar um concurso estadual, procura, esquece. Se não tiver aí uma boa ideia, concursos federais, CESP pede demais controle de constitucionalidade, demais, certo? E essas expressões de constitucionalidade chapada, é constitucionalidade evidente, não é por arrastamento, enfim, são conceitos que não adianta, é lei decorada. Faz sentido ser por arrastamento? Faz, mas pô, meu amigo, você tá meio nervoso lá, você tá fazendo uma prova, pô, você não sabe o que é, você vai errar, você vai perder um ponto, você fala, meu amigo, não. Só um trechinho final aqui, antes da gente ir pro intervalo. Achei uma interação, uma conceituação bem legal. Ato administrativo. Só aquela cor vermelha da canetinha, sabe? Pontinho na frente. Vamos lá. O ato administrativo obriga se decorrer de lei. Eis que são atos normativos secundários. Se eles são secundários, eles encontram a fonte de fundamento nos primários, originários. E aqui a gente chega numa outra situação. Atos autônomos. Que não tenham leis para respaldá-los, como regra, não existem no nosso sistema jurídico. Não existem no nosso sistema jurídico. Salvo 3 exceções. Salvo 3 exceções. Você acha que eles vão te perguntar a regra? A regra todo mundo sabe. A regra o rapaz lá do 2º ano da faculdade acabou de ler no livro. Isso é fácil. Exceções: medida provisória, estado de defesa e de sítio. Oi?
Enfim, porque eu fiz essa observação, porque estava no Celso Antônio Bandeira de Mello, também outro livro bem conhecido. Assim, esses livros administrativos, só para não dar muito, assim, eles são um pouquinho grossos, enfim, né? Um pouquinho pesado, né? Então, pô, se vocês verem do José dos Santos Carvalho, vocês vão querer matar. Vão mandar e-mail lá pra mim, aqui ó, corrente, vamos botar essa caixa de e-mail. Tá bom? Então essas são as exceções aí mais comentadas. Acho que é legal vocês terem essa noção aí para uma nota de rodapé. E a última coisa aqui, legalidade. Não deve ser confundida com legitimidade. Enquanto a legitimidade é a vontade democraticamente expressa, a legalidade é a vontade juridicamente expressa. Perfeito? Por que eu estou falando isso? É uma questão de que eu vi um rodapé, falei, poxa, de repente é interessante aí, enfim. Gente, eu peguei o que eu achei que poderia ajudar aqui vocês e agregar uns conhecimentos meus da área, enfim. Acho que vocês viram aqui, eu coloquei sentido negativo e positivo de ilegalidade, só para não passar em branco. Sentido negativo e positivo é mais ou menos essa situação do artigo 5º e 37. Quer dizer, no sentido positivo, a administração atua na lei, sentido negativo, a administração não pode agir à margem da lei. Sentido negativo, eu achei aqui, falei, não, comi bola, é que a atuação da administração pública nunca pode ser contra a lege. Bom, corrigido aí, quem anotou de vermelho deve, poxa, rabisquei meu caderno, sacana. Tá, isso daí tá no livro do Alexandre Maza, que acho que, enfim, não sei como podem abordar num concurso, então a minha ideia foi trazer várias expressões aí que podem contribuir. Conceitual, o princípio da legalidade. Acho que qualquer livro de administrativo vai ter alguma situação, como por exemplo, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, a sujeição de toda atividade administrativa à lei, não podendo atuar sem base legal. Acho que a ideia que vocês têm que ter é como funciona. Ou seja, a administração pública só pode agir de acordo com a lei, nunca contra a lei. Contrário da autonomia privada. Autonomia primária, secundária, bloco da legalidade. Enfim, eu estourei em 5 minutos aqui o tempinho, são 9:05. Bom, vamos dar aquele break lá.